Então, pessoal, sempre uma alegria poder ter esses espaços, esses encontros para além da sala de aula. Isso faz muito bem para a gente. Eu sou o professor Lucas. Para quem não me conhece, eu sou professor do curso de biblioteconomia. Acredito que tenha alunos do curso aqui. Então, já para a gente ir se conhecendo aí com quem a gente está conversando nesse espaço, eu peço que vocês, por meio do chat, coloque ali qual curso, né, para a gente ver a diversidade de cursos. Mandem ali no chat de qual curso vocês são alunos, né? E acredito que esse espaço aqui a gente englobe uma galera aí meio diversificada, né? Então, biblioteconomia, letras, biblioteconomia, olha quantos alunos aí, fico feliz. Pedagogia, letras, engenharia de software, pedagogia, ciências biológicas, vamos ver quem mais. Enfim, pessoal, que diversidade, e isso é muito bom. Eu creio assim que quando a gente tem uma formação, não tem jeito, a gente acaba dando um olhar muito específico, né, para uma determinada obra, para tudo, né, gente? Eu acho que quando a gente está num curso superior, depois que a gente se forma, nós, felizmente, nunca mais somos os mesmos, né? Sempre temos um olhar muito particular para determinadas situações, licenciatura em educação especial, muito bem. Então, gente, eu acho que esses espaços nos faz muito bem, justamente para a gente colocar esses pontos de vista diferentes. Nossa obra, então, do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Espero que vocês tenham gostado da leitura em si. Então, a gente tem aí, garanto que cada um aqui observou coisas em comum, mas também muitas particularidades, né? Cada um tem um olhar, um ponto de vista específico. E peço, pessoal, a gentileza, né, da colaboração de todos vocês. Nesse primeiro momento, vou estar falando aí de algumas características mais gerais, algumas observações, alguns pontos de vistas particulares, porque a obra é subjetiva, né, pessoal? Cada um tem também as suas opiniões. Então, vejo como a obra como um todo, do ponto de vista do mediador aqui, mas também as minhas opiniões particulares, e gostaria muito depois, num segundo momento, da participação de vocês. Quem quiser ficar à vontade, se sentir à vontade para abrir a câmera e depois, principalmente, interagir. A intenção aqui realmente é um diálogo. Lembrando que o nosso projeto Leia Com, ele acontecerá de forma mensal, então temos encontros aí, depois, se o João puder me auxiliar com as datas dos próximos encontros. Já temos as datas, temos as obras selecionadas, então, sempre uma alegria muito grande estar nesses espaços, e a gente precisa preencher esses espaços, isso é muito importante para a nossa formação. Bem, mas sem mais delongas, vamos em alguns panoramas gerais da nossa obra aqui, do Gabriel Garcia Marques. Mandei uma versão, disponibilizei, né, uma versão em PDF, mas confesso que agora, revisando para o nosso encontro, a edição que eu utilizei, né, minha câmera não permite, mas é essa mais, agora sim, eu tenho um problema em ler PDF, pessoal, eu sou muito analógico ainda, então acabei lendo
Essa edição, ela é bem mais recente do livro do Gabriel Garcia Marques, né? Mas, enfim, o texto, em geral, é o mesmo. É um texto que eu já tinha tido contato há muito tempo atrás. Mais recentemente surgiu a série na Netflix, né? Então, quem tem alguém que assistiu a série aí, sinalize aqui no chat também. E agora, revisitando esse texto, e é muito interessante a gente ler um livro mais de uma vez, porque sempre que a gente retorna a ele, a gente vê, repara alguma coisa diferente, e acho que isso é muito rico, fala muito dos livros. Daniela está com a mão levantada, ela falou que não está escutando. O restante escuta, né, pessoal? Porque vocês estão respondendo aqui. Vou só colocar, vou responder no chat para a Daniela, então. Esses são os dilemas aí da vida digital, né, pessoal? Mas vamos lá. Sobre a obra, aqui não vai se tratar de uma aula, de entrar especificamente. Sei que a intenção é muito mais um diálogo, né, pessoal? Tive problemas técnicos também com o computador, cometi a ingenuidade de não preparar uns slides na nuvem, eu tive um problema com o meu computador, estão outro, então estou sem uma apresentação para reproduzir aqui para vocês, peço desculpas, mas vamos seguindo aqui no modo analógico com as boas e velhas anotações no papel. Gente, 100 anos de solidão, acho que vocês aí fizeram a leitura, algumas pessoas já haviam lido, possivelmente agora realizando dessa leitura de novo, assistiram a série, né? Uma série de coisas. Então, vamos algumas informações aí. É um livro publicado, né? Escrito por Gabriel Garcia Marques. Aqui já temos um ar de intimidade, como algumas outras pessoas, né? Até ali no chat o chamam de Gabo, né? Um apelido aí muito carinhoso. É um autor muito consagrado, principalmente por conta dessa obra, né? Que leva Gabito também mais carinhoso, mais próximo ainda, né? Então, essa obra, né, acaba por rendendo inúmeras premiações, inclusive o Nobel de Literatura para esse autor, né? E colocando as minhas particularidades, eu gosto muito dessa obra, pessoal. Pode ser que tenha alguém que não goste, não que a gente precisa gostar de tudo o que está no livro, né? Mas por conta de alguns aspectos que eu vou comentando aí durante o nosso caminho aqui, eu acho uma obra muito expressiva, não só eu acho, como também, né, até mesmo a crítica literária Lívia não sabia que tinha uma série. Saiu uma série, se eu não me engano, no ano passado, ou esse ano mesmo, não me recordo, né? E acho que também é válido, né, pessoal, a gente assistir a série, se vai gostar ou não, já é uma outra história, mas a partir do livro a gente tem um bom parâmetro, né, para ver aí o que ficou para trás, o que foi bem representado, e enfim. Então, pessoal, falando mais aí da obra, os estilos, né? Não sou nenhum aí crítico literário, tem muito pessoal da letra que tem muito mais propriedade, talvez, em alguns aspectos teóricos para compreender tudo isso, mas o que eu digo para vocês, que além da formação de biblioteconomia, que eu atuo aqui na instituição, eu também tenho formação em história. Então, compartilho aí também dos pontos de vista historiográficos
sobre essa obra, e tudo isso, né, vai enriquecendo aí a discussão. Então, o estilo da obra do Gabriel Garcia Marques, nessa obra em específica, 100 anos de solidão, né, é chamado de realismo mágico e também considerado um romance histórico, né? Então, realismo mágico, né, vamos decifrar aí detalhadamente. É uma obra que fala muito da realidade, mas com aspectos fantásticos, de fantasias, né? E acho que isso dá todo um caráter especial para essa obra e nos permite levar algumas observações também que o quanto esse mágico, o quanto esse fantástico é realmente, né, algo de outro mundo, ou se a gente parar para pensar, está aí permeado no nosso imaginário, né? Então, do outro ponto de vista de um romance histórico, né, a cidade fictícia de Macondo e tudo mais, traz ali uma representação, né, tem uma coisa meio assim, como se fosse da Terra Prometida, mas no sentido de a gênese de um povo e tudo mais, que de certa forma está relacionando ali com todo o aspecto formativo da sociedade colombiana. E aí, já partindo para uma análise, penso que não só colombiana, mas latino-americana como um todo, né? Eu acho que o jeito de ser latino-americano é muito presente, é exacerbante do ponto, não exacerbante do modo ruim, mas sim é muito característico, muito presente nessa obra, que faz até com que ela se enquadre não só na Colômbia, né? Mas por que nós temos esses envolvimentos? Eu acho que não só pelo estilo literário, o jeito de escrever detalhado, que é muito gostoso de ler nessa obra, mas também até do ponto de vista da identificação. Então, se alguém não se identifica, daqui a pouco entra aí em alguns detalhes, né? A primeira publicação dessa obra se deu em 1967, né? Então, daqui a pouco a gente contextualiza melhor historicamente, né? Já faz aí bastante tempo, e a partir de então ela foi traduzida para mais de 40 idiomas. Eu acho que nós temos um privilégio de estar muito próximo geograficamente da Colômbia, mas também por falar uma língua latina e um português. Então, penso no meu ponto de vista que nos dá vantagens aí de compreender o que está querendo ser retratado nessa obra. Então, pessoal, vou a algumas anotações de leituras que eu fiz aqui e depois gostaria de ouvir vocês também. Então, pensando do ponto de vista dessa obra, tanto de um realismo mágico quanto de um romance histórico, vou puxar a brasa para minha sardinha aí, e partir do ponto de vista da história, a gente pode ver essa obra de dois períodos, assim, conceber dois períodos importantes que, de alguma forma, estão presentes em 100 anos de solidão. O primeiro deles é o que é retratado na obra em si. Por mais que não sejam trazidas tantas datas expressivamente, pelo menos eu considero que não, ele nos dá ali por essa coisa tem um jogo duplo ali. Por mais que tenha uma coisa que nos remeta como se fosse quase uma colonização, a exploração daquele território, né? O personagem principal ali com essa coisa de sonhar com quase como uma terra prometida, uma Conde, fundar uma nova.
Então, remete todo um ar de colonização que nos é característica de um continente que foi colonizado por outros povos, né? Então, nos remete, assim, quase que a um período muito distante, né? Mas, ao mesmo tempo, ele sinaliza com contextos e processos, principalmente do final dos anos do século XIX e a primeira metade do século XX. Então, um período que a gente pode entender aí como formação das nações latino-americanas, né? Que a partir das independências aconteceram, né, os seus processos de identidade nacional e etc. Daniele está apresentando, acho que houve algum erro aí com a Daniele. Enfim, seguimos. Então, nos dá um contexto dessa mudança de processos aí. O tempo é muito presente, até desde o título, 100 anos de solidão, né? Então, esses 100 anos que se decorrem, né, nos indicam aí da virada do 19 para o século 20 e nos adentram a esse contexto de intensas transformações nas sociedades latino-americanas e, entre elas, obviamente, a Colômbia. Outro período que nos diz muito é o período de lançamento da obra. Então, a primeira publicação se deu em maio de 1967, na Argentina. Pessoal, a década de 60 é um período muito grande de ebulição de ideias no mundo como um todo, né? Então, se a gente pensar ali, os dois blocos hegemônicos, os Estados Unidos e a União Soviética, é o período da Guerra Fria. E na América Latina, como um todo, é o período que passam a iniciar seus regimes militares, né? Então, o Brasil inaugura esse processo em 1964 e, a partir daí, né, vem as outras nações latino-americanas durante toda a década de 60 e 70 acompanhando esse processo. Então, são um período de ebulição de ideias, de brigas entre essas ideias, de repressão de ideias também, né? É um período muito marcado por ideologias, e eu acho que isso também, de forma, não é o foco principal da obra, mas de forma, né, muito sucinta, ela acaba sendo expressa em alguns momentos ali, né? E a própria constituição da obra traz à tona também cenários políticos, ainda que do passado. Então, vamos a algumas considerações aqui. Primeiramente, do ponto de vista, vou conduzir dessa maneira e fazer uma divisão, não que a obra seja dividida assim, mas de aspectos históricos, se assim podemos dizer, e depois aspectos mágicos ou fantásticos, que eu acho que isso é uma das características mais legais da obra. Então, do ponto de vista histórico, tem algumas anotações aqui. Primeiro que a obra aparece como uma espécie de gênesis, de uma gênese, uma fundação das sociedades latino-americanas, ou da Colômbia, enfim, como queremos chamar. Então, essa coisa de fundação de Macondo, de uma cidade que vai acabar virando uma sociedade a partir das famílias fundadoras e tudo mais, o que isso, né, nos expressa, se a gente for parar para pensar, mais ou menos o período ali que ele está querendo retratar. São expressas as formações, né? Vamos ampliar, não falar só da Colômbia, mas da América Latina como um todo. A formação das nações latino-americanas. Então, se a gente parar para pensar, o Brasil
fazendo uma comparação, ele tem um caráter diferenciado, único. Por quê? A independência do Brasil, né, nos foi dada, se a gente prefere assim dizer, pelo Dom Pedro I, ou seja, o próprio príncipe do trono português fez a sua independência, né, e o Brasil continuou sendo uma monarquia. É um caso à parte aí. No restante da América Latina, isso não é o padrão. O que acontece? Os países hispânicos tornam-se independentes da Espanha e se tornam repúblicas, ou seja, é surgido um novo sistema político, uma nova sociedade é tentada, né, se reproduzir. Então, o que acontece nesse processo? Se, né, todos os povos ali tinham um inimigo em comum, né, que era o país, a metrópole, o país colonizador. Tá, eu me independi desse país. Agora tem os choques de ideias, né? Tá, nós ficamos independentes da Espanha. Mas e agora? Quem vai assumir o poder, né? No caso aqui de 100 anos de solidão, como que isso é expresso, né? Nos conflitos ali entre liberais e conservadores. Que não deixa de ser algo existente em praticamente, né, todos os países aí latino-americanos que passam por muitas guerras civis nesse período, né, do século XIX, nos anos 1800. Então, no caso da Colômbia, existe um conflito chamado Guerra dos Mil Dias, que o avô de Gabo, o avô do Gabriel Garcia Marques, participou, era veterano dessa guerra, né? Então, essa característica, a hora que a gente passar para o lado da fantasia, a gente comenta isso, essa característica de ser passado da lembranças dos seus avós, dos seus antepassados. Mas, enfim, a primeira frase, né, do livro, muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Bundi havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai levou para conhecer o gelo. Ou seja, a obra se inicia em que um coronel está em frente a um pelotão de fuzilamento. Ou seja, a questão da guerra, do conflito, desse conflito de ideias é muito presente na obra como um todo, né? Um aspecto que é trazido ali muito rapidamente, que também é baseado em um contexto histórico, é de uma greve que aconteceu na Colômbia no ano de 1928 e que foi reprimida, foi massacrada, né? A greve era contra a United Fruit, que é uma empresa norte-americana de frutas. Muitos países ali da região da Colômbia e do Caribe, né, nesse período era conhecido como repúblicas bananeiras, porque através da estação da banana os Estados Unidos compravam, né, toda essa produção e era basicamente a vivência desses países, né? Então esse contexto também é sinalizado aí em 100 anos de solidão. Então são, pessoal, pequenas considerações aí dentre as tantas coisas que essa obra traz, né? E passando para as características agora desse realismo mágico, fantástico, digamos assim, né? Então, isso aí é muito mais explícito, muito repleto na obra, desde o início, o medo do casamento entre primos, por causa que a criança ia nascer com rabo de porco, e isso se concretiza lá no finalzinho, né, do texto. O padre que levitava, né, acima do chão, a guria que comia terra, a chuva que durou tanto tempo, as nuvens de borboletas, a chuva de flores, tudo isso, né, muito
expresso, muito evidente e trazido aí como mágico, como fantástico, né? O pessoal que é da letras aqui, e talvez até de outros cursos, possivelmente conhecem o contexto aqui já parte para algo mais teórico, de representação do Roger Chartier, né? Então, isso, por mais fantástico que pareça, né? Creio eu, e até colocando minhas opiniões particulares aqui, que isso quer dizer muito do nosso jeito de ser latino-americano, né? Então, creio que você esteja em diversas cidades aí do país. Eu falo aqui de Maringá, no Paraná, que apesar de ser uma cidade de médio porte, é uma cidade do interior, né? Eu sou nascido aqui, mas uma das características da formação do pessoal aqui da cidade é que praticamente os pais e avós que chegaram aqui na cidade há muito tempo atrás são provenientes do êxodo rural. Então, essa coisa do interior, né? Todo mundo tem um pai, um tio, uma avó que morava no sítio e foi para a cidade. E, pessoal, se a gente parar para fazer uma análise, não sei qual é a realidade de vocês aí aonde vivem, né? Mas estou falando que faz sentido aqui para mim, daqui a pouco a gente dialoga. No nosso dia a dia, é repleto desse tipo de coisa. Não que chova flores e tenha nuvem de borboletas aqui em Maringá, mas o que eu estou querendo dizer é que isso existe no imaginário das pessoas. Trago aqui um relato do meu avô, que faleceu faz alguns meses, enfim, e que eu repeti, eu tenho lembrança de repetidas vezes ele contando a história, né, de quando ele era jovem, criança, enfim, e o Saci assobiou para ele. Então, era uma coisa que ele viu um forte vento e escutou um assovio ensurdecedor, e era o Saci. Essa história foi contada não só para mim, mas para diversas pessoas que eu presenciei, por repetidas vezes, e com uma riqueza de detalhes tão grandes. Se o Saci Pererê, de fato, apareceu para ele ou não, eu não sei, mas que eu sei é que ele acreditava, de fato, nisso. Então, e, enfim, acredito que todo mundo, eu gostaria até de ouvir daqui a pouco, tem alguma coisa nesse sentido para contar. Então, na obra dos 100 Anos de Solidão, essas coisas são repletas. Ah, é a menina que comia terra, né? Tá certo que ali é sempre tratado de algo muito evidenciado, assim, né? Mas se a gente pode parar para pensar de crianças anêmicas, né, que teria essa tendência de comer terra. E outra coisa que eu acho muito expressiva aqui é esse mix de, não sei se superstição, né, seria a palavra correta, e depois até mesmo de religiosidade, a gente vai ter o padre que chega em Macondo e ele tem ali uma certa dificuldade para estabelecer. Poxa vida, o que está querendo dizer? O nosso contexto colonizatório, né? Os europeus que trouxeram essa religiosidade católica, mas que ela vai bater de frente aí com os conhecimentos, com as normas dos povos nativos, né? Então, temos a questão do incesto aí evidente, né? E a Úrsula, muito evidente para ela, esse medo que é retratado desde o início do filho nascer com o rabo de porco, e a gente se apega nessas lendas, e isso vai representando aí medidas de controle social. Ai, não pode casar irmão com irmã, prima com prima, então a gente, né, essas coisas vão sendo criadas, né? Enfim, muitos aspectos aí. Do ponto de vista político ainda, minhas anotações não estão em ordem aqui, pessoal. No sentido que aparece, né, daquela coisa das eleições fraudadas,
dessa briga entre, como se fossem coronéis, né, que no mundo hispânico vai ter o nome de caudilhos, né, esse caudilismo. Gente, isso do ponto de vista histórico, a gente aprende na escola, estudando história do Brasil, que ocorria nas novelas, é muito expressa aquela coisa dos coronéis que mandavam na região e tal, tal, tal. Não deixa, de certo modo, claro que com suas particularidades, ser retratado na obra também, né? Políticos aí do pontos de vista opostos, ideologicamente opostos, que às vezes vão ser da mesma família, né? Então fica essa dubiedade até mesmo do caráter dessas pessoas. Bom, ele é do ponto de vista político contrário, né? Mas no ponto de vista de caráter a gente tem semelhanças ou tem muitas diferenças. Então todas essas nuances são trazidas aí. Mas, pessoal, agora eu gostaria muito de ouvir vocês, das suas impressões da obra, de alguma coisa, querem completar alguma coisa, ou de alguma coisa que eu trouxe aqui que fez sentido para vocês, que até então não havia feito, e principalmente alguma coisa nesse sentido. Falei da relação com meu avô, com o Saci. Esses dias, num encontro, né, a professora Fátima, não sei se está por aí ou não, mas dizia, né, de alguém da sua cidade que lá havia, né, imaginário de uma pessoa, de um senhor que se tornava lobisomem. Então, gostaria, né, se vocês, se possível, ao falar aí, abrir a câmera, ou abra só o microfone mesmo, né? Mas enquanto eu tomo uma água aqui, agora eu gostaria de ouvir vocês, que a gente possa conversar. Fiquem à vontade. Ou pelo chat também, pessoal. Alguém se habilite aqui. A Adriana falou que temos uma imaginação fértil, com certeza, isso faz parte da nossa constituição aí. Vamos lá, pessoal, um de cada vez, hein? Por favor, Mário, professor Mário, fique à vontade. Opa, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, perfeito. Deixa eu ver se a minha câmera volta a funcionar aqui. Tá, mas eu vou tentar ir falando aqui enquanto ela não. Só um minutinho. Bom, tá me ouvindo ainda? Ai, agora eu não estou te ouvindo. Desculpe, meu microfone estava fechado. Tá. Eu Bom, comentava assim, tentei. se enquanto isso alguém quiser ir se manifestando no chat ali, alguma observação, algum comentário, enfim, Ó, tentei abrir aqui minha câmera, mas não está dando certo. Vou seguir assim mesmo. por favor. Ah, Lucas, eu gostei do comentário que você fez. Eu fiz algumas outras leituras aqui também do nosso colonialismo, né, principalmente aqui na América Latina, e como isso está expressado no livro de alguma forma, né? E acho que a relação mais próxima que a gente pode fazer para fazer uma união entre esse aspecto político, histórico, social, com esse teor de realismo mágico que a obra oferece, é a imagem do Eldorado, né? Principalmente nessa seção, nessa parte aqui da América Latina, ali da Colômbia, né? Macondo é descrita de uma forma muito semelhante ao Eldorado, né? E o patriarca ali, agora até esqueci o nome, deixa eu ver se eu pego aqui de novo, faz muito tempo que eu li, já não me recordo direito, que é o patriarca da família, o Julio, o José Acácio, né? O envia.
Aham. Ele é descrito ali, né, na sua primeira apresentação, como um grande empreendedor, né? Ou seja, ele está aqui nesse sentido mesmo de tornar esse novo mundo, ou enfim, esse Eldorado, que era imaginado pelos portugueses, pelos espanhóis, enfim, pelos europeus, né, como um espaço de grande possibilidades, né, de grandes possibilidades de riqueza, de enriquecimento, né. Então, o próprio José Arcadi ele já traz também consigo essa perspectiva, né? Em contrapartida também, uma outra coisa que eu acho interessante de comentar nessa literatura, hoje a gente tem um certo costume já com a literatura de realismo fantástico, né? A gente já tem essa literatura muito mais palatável, mas ali nos anos 60, né, anos 50, era uma literatura muito nova, né? Até para quem se interessar, tem um estudo de um professor, se chama João Castro da Rocha Neto, acho que é João César de Castro e Rocha, que ele vai falar assim, literatura, missão ou entretenimento, né? Porque a gente tinha antes disso, ali nos anos 30, principalmente aqui no Brasil, uma literatura muito social, né? A gente vai ter os romances nordestinos, enfim, grandes autores de cunho muito social. Então, acho que depois disso, ali para os anos 50, 60, apesar de a gente já ter alguns outros já produzindo esse realismo fantástico, a gente começa a ter essa virada de resposta, né? De, dessa perspectiva tão social, tão perspectiva mais de realismo mágico, eu acho que em busca sempre de fundar essa identidade latino-americana, a brasileira também, né? Num lugar meio mítico, assim, né? Quer dizer, a gente não tinha isso antes, a gente só tinha uma literatura de protesto, uma literatura de reflexão social, e depois a gente passa a ter uma literatura mais dessa construção mítica da identidade latino-americana, da identidade brasileira também. Acho que esses são os dois pontos que mais me fascinam nessa forma que o Gabriel Garcia Marques elaborou para fazer essa representação da Latinoamérica. Muito obrigado, Mário. Riquíssima aí a sua intervenção e concordo aí em gênero e grau, né? Pensando que essa coisa, pessoal, do Eldorado, como eu disse, da Terra Prometida, isso no período, outra coisa que o Mário nos chamou a atenção, que é muito interessante, é inserir a obra em seu tempo. Então, naquele período de ebulição de ideias, que tipo esse de Eldorado vai ser representado? Né? Não, nós vamos fundar uma sociedade, um local, né, aí, perfeito, onde a gente possa começar tudo novo, sem aquelas cobranças, imposições. E, no fundo, é isso que acontece em Macondo, né? Muitas vezes não, as coisas vão caminhando de outra forma, ao passo que as gerações vão crescendo e acabam lá em guerras tremendas entre liberais e conservadores, né? Então, um período ali de choques, né, da década de 60, choques de identidades muito evidentes entre dois projetos ali, digamos assim, de pontos de vista políticos muito diferentes, estavam sendo colocados de frente, se eles, né, os dois haviam seus Eldorados. Não, nós vamos, né, conseguir fazer a sociedade através desse caminho ou desse, né? E, claro que isso é dada a subjetividade da obra, uma observação pessoal aqui, né? Mas talvez até uma crítica aí, né, a todo esse Eldorado que nunca é alcançado, né? Então, pensando aí do ponto de vista latino-americano, que o professor Mário trouxe ali também,
Muitas vezes, pessoal, nós brasileiros esquecemos que somos latino-americanos, né? Mas sim, somos falantes da língua portuguesa, passamos pelo mesmo processo colonizatório ali, a diferença é que, em vez de espanhóis, foram com portugueses, né? E muitas vezes a gente tem as costas viradas para o restante da América Latina, mas não observa as semelhanças, né? Então, veja o comentário aqui da Adriana, da Alcione, perdão, do Alcione, desculpe. Meu pai trabalhava na roça e ele costumava contar a história que uivos na madrugada, que ouvia uivos, né, na madrugada durante as noites de lua cheia. Pessoal, se alguém mais tiver histórias do tipo, por favor, compartilhe. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Que isso está presente no nosso imaginário, né? Características, né, uma das, né, de nós países latino-americanos. É essa coisa do catolicismo, da religiosidade, e em paralelo, todo esse caráter místico, essa crença nas lendas, superstições, né? Então, tudo isso é presente. A gente vê ali como fantástico, e até lendo as orelhas do livro dessa edição, que eu tenho aqui em mãos, né? Fala que o Gabriel ouvia essas histórias de sua avó, e daí ele acabou contextualizando ali e colocando no livro, né? Então, as histórias do seu avô, que participou da guerra também, né? O lugar onde ele viveu, esse pequeno vilarejo que ele viveu até os 8 anos de idade, né? Então, tudo isso é muito presente. Então, vocês que já leram, talvez estejam identificando isso, e quem vai ler, eu acho que é um ótimo exercício, né? O nome do livro é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, para quem está perguntando ali. Suelen, está com a mão levantada, por favor, você gostaria de contribuir com uma? Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de contar uma história bem rapidamente. Por favor, fique à vontade. O meu esposo conta, né, que eles vieram da Bahia, a avó, a mãe, que muito antigamente a avó dele contou que o tio dele estava andando de bicicleta de madrugada e falava que naquela época na Bahia tinha muitos escravos, né? E aí o tio dele na rua de madrugada, ele falou que viu um rapaz que pediu para ele levar na bicicleta, né? E aí ele pedalando, falou que deu essa carona pro rapaz na bicicleta, a bicicleta abaixou, aí quando ele falou bem assim, que olhou para trás, ele falou que não via ninguém na bicicleta, mas ele olhou pro chão e viu o pé do rapaz como se fosse um esporão de galo. E aí ele falou que caiu de bicicleta e não viu mais, né, ninguém, assim, na rua. E assim, eu achei muito interessante, né, como pode acontecer esse tipo de coisa. E ele falou que antigamente, né, era muito pesado esse clima, o ambiente era muito pesado na Bahia. Muito obrigado por sua contribuição, Sueli. E é isso, pessoal. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, que as chuvas de flores e o padre que levita e isso tudo, às vezes a gente lê, até como da primeira vez que eu li o livro, e isso parece assim, né, coisas que, é coisa do livro, nos leva à imaginação e tal, tal, tal. Mas são coisas que, de alguma forma, estão presentes na nossa sociedade, estão presentes no imaginário das pessoas. Pessoal, muito bem lembrado, só interrompendo aqui, a lista de presenças está aqui no chat. Então, por favor, não saiam sem preencher essa lista. Então, com a contribuição da Suelen aí, né, o caso, uma história quase que de assombração, né, e isso tudo, né. Outro aspecto que a gente pode ressaltar do livro é a questão do cigano, o do Melquíades, né. Esses dias eu vi um meme, né, nas redes sociais, né, que dizia, o livro do 100 Anos de Solidão, aí está o livro dessa grossura, aí está o livro de 100 Anos de Solidão,
se o José Arcádio Buendia não tivesse comprado as parafernálias do Melquiades, ou as ideias dele. Era um livro fininho, né? Porque muito desse livro, a figura do Melquiades, que é o cigano, expressa ali, né? A questão do dia que o levou para conhecer o gelo, né? O protagonista leva seu filho para conhecer o gelo, e tudo mais. Então, muita coisa da história girou em torno da amizade do José Arcádio Buendia com o cigano Melquiades, né? E no final do livro é quando são descobertos os pergaminhos que foram escritos por esse cigano chamado Melquiades e que está traçada ali toda a história, todos os acontecimentos dessa trajetória de 100 anos, né, de mais de 100 anos dessa família, expressa, adivinhada por Melquiades. Então, ele, ao tempo que ele conviveu com essa família, ele acabou, né, havia esses registros escritos do destino dessa família. Então, quando o último da estirpe, né, o último dos Buendias, acabasse de ler os pergaminhos, né, logo morreria e acabaria essa família. Então, nossa, a coisa do cigano, isso é presente na nossa sociedade, pessoal, em cidades que passam ciganos aí, né, em que muitas vezes os ciganos leem a mão das pessoas, traçam a sorte, adivinhações ali, né? Não sei se é a melhor forma de retratar, mas isso também é algo presente na nossa sociedade. Então, acho que a gente tem muitas coisas em comum aí com o que é retratado na obra, né? Tem outro comentário aqui da Adriana, que fala que a obra é atual até hoje. A solidão como condição humana. A solidão permeia toda a obra, afetando cada personagem de maneira única. Acredito que isso afeta a saúde mental das pessoas. A saúde social feita pelo isolamento físico, emocional ou pela incapacidade de se conectar verdadeiramente com os outros. A solidão se torna um elemento central na vida dos Buendia. Excelente, muito obrigado, Adriana, pela sua contribuição aí. E sem sombra de dúvida, pessoal, a questão dos sentimentos vem muito à tona nessa obra também, especificamente a solidão. Então, diferentes tipos de solidão que a gente pode ver aí, as mortes dos personagens que deixam as viúvas, o caso do José Arcádio, que vai findar os seus dias amarrado em uma árvore, né, na castanheira. Então, enfim, muito presente essa coisa do solidão. Então, que até hoje, né, passamos ali pela pandemia, esse isolamento social. Então, olha que vivemos, né, vivenciamos essa questão da solidão, ou essa incapacidade de se conectar verdadeiramente com os outros, né? Toda a incompreensão, né? Muito, muito bacana esse comentário. Por favor, Mário, quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu gostei muito dos comentários ali, mas fazer uma pontinha só. Falando principalmente do contexto da obra, né, e do contexto do Gabriel Garcia Marques, né, quando fala dos modelos ali, vamos dizer assim, políticos da época, né, de esquerda e direita, enfim, todos esses modelos apresentados, o Gabriel Garcia Marques, ele passa um tempo, né, e toda a América Latina, aqui, principalmente a hispânica, né, ela é muito influenciada pela Revolução Cubana de 59, né? Esse livro é escrito em 67, quer dizer, próximo ali da época, né? E ele mora em Cuba, Gabriel Garcia Marques mora, acho que de 55 a 60, por ali. Ele mora em Cuba, depois vai para a Cidade do México, que é onde ele concebe a obra, né? Concebe a obra em 14 meses ali, acho que de 65 a 67, né? Então, quando isso é retratado, é uma crítica em cima da crítica, parece que a gente vê no livro, né, no 100 anos de solidão,
para os dois modelos, como o empreendedorismo é embarcado por esse patriarca e como eles estão cercados ali naquele lugar inventado, né? Quando ele sai e percebe que ele está cercado de água, que não tem resposta para ele, enquanto a própria condição também latino-americana, né? O episódio que você citou da revolta ali das bananas e o massacre que teve, né? Como a Latinoamérica acreditou, né, nesse empreendedorismo que poderia acontecer e ele se realiza como terra devastada depois, né? Não encontra nenhuma solução. Para o pessoal que falou aqui sobre essas lendas e mitos criados, né? É impressionante como até isso, de uma certa forma, a nossa colonização acaba aparecendo, né? Ninguém vai chamar a literatura, vamos dizer assim, europeia, necessariamente de um realismo fantástico, né? Mas eles vão trazer muito para esse contexto de mito fundador. Ninguém vai chamar Rabelais de Gargantua e Pantagruel, ou até o próprio Homero, né? De uma imaginação exacerbada, né? São mitos fundadores, assim, da humanidade, né? Então, até aqui o nosso colonialismo, às vezes, acaba se expressando porque quando eles formulam essas questões, ali é uma explicação para o mundo, né? Não é uma explicação imagética, né? De algum processo lúdico mental, né? Quando a chuva cai, né? Por exemplo, no templo grego, enfim, e é um Deus personificado agindo, ninguém vai entender aquilo como, nossa, o rapaz ali tem uma imaginação muito grande, né? É um mito fundador da constituição daquela sociedade. É isso que o Gabriel Garcia Marques tenta fazer aqui, né? Nesse momento, criar um mito fundador a partir dessa suspensão de descrença, que pouco a pouco vai ganhando volume dentro da obra, né? E o sincretismo, principalmente, né? Que é um fenômeno que acontece muito, dessa colonização católica, com crendices, com pagelanças, enfim, tudo que tem ali, né? Só para contribuir, eu estava vendo esses dias a origem do mito do Bumba Meu Boi no Maranhão, né? Que ali parece ser assim, um modelo exemplar de como acontece esse sincretismo, né? Há um casal, a mulher está grávida e ela tem o desejo de comer língua de boi. Então, o marido vai lá e mata o boi do patrão, que é o boi mais excelente que o patrão tinha, né? E daí, com medo de ser castigado, um pajé, em indolência aos bois, ressuscita o boi. E daí, o patrão faz uma grande celebração a São João. Quer dizer, tem os negros escravizados ali, que eram o casal principal, tem os indígenas ali na ressuscitação do boi, e depois tem São João na figura do patrão fazendo uma grande celebração. Quer dizer, desse sincretismo todo, que não só no Brasil, mas também a América Latina também vai se expressar dessa forma, vai criando esses mitos. Perfeito, muito obrigado. Essa questão da crítica, em cima da crítica, e eu acho que essa questão dos mitos e das lendas e do sincretismo, né, me faltou essa palavra por toda a minha fala aqui, mas é muito isso, pessoal, de absorver um pouco de tudo. Eu acho que isso é a nossa característica. Então, a sociedade de Macondo, né? Em determinado momento, ela acaba se tornando ali católica, né? Mas tem toda aquela coisa das festas, tem a coisa do incesto, que vão se casar entre família, e dos castigos que vêm por conta disso. Então, é sempre essa dubiedade. E eu acho que isso é extremamente presente na nossa sociedade, né? Certo que hoje transformou, não é só o catolicismo mais evidente, temos aí, né, as outras expressões religiosas ganhando espaço, mas, enfim, o que eu quero dizer é no jeito de ser, no nosso jeito de ser, é muito presente, né? Rapidinho, mais alguns comentários aqui, né, que nem Juraci Ribeiro. Aí em Maringá tinha a história da loira do banheiro?
Aqui tem a loira da Dutra, a loira do banheiro. Quando surge isso na escola, no dia seguinte, muitos alunos faltam e a diretora tem que investigar quem começou a aterrorizar. Nos Estados Unidos, Delton Dahl. Sim, no meu período escolar havia a história da loira do banheiro. Meu pai fala da história da loira do banheiro, né? Alcione dos Santos. Quando eu morava no Pará, tinha um pessoal que se denominava ciganos. Eles saíam nas ruas pedindo para ler as mãos das pessoas. E sim, aqui em Maringá também, né? Então, grupos aí, seminômios que passam mudando de tempos em tempos, e isso é uma característica. E eu acho que expresso também. A Adriana, 100 anos de solidão poderia ter como subtítulo 100 anos de esperança e desilusão. É um ponto de vista muito plausível, né? Então, essa coisa desses dois mundos daquela época, dois contextos políticos e ideológicos se chocam, os dois apresentavam um Eldorado e, no fim das contas, nada disso aconteceu. Assim também como a saga aí da estirpe, né, dos Buendia, né, que há toda essa construção, essa idealização, e a família acaba acabando, né? Acaba por terminar toda a estirpe dos Buendias, né? Depois de um pouco mais de 100 anos de história. Toda a América Latina tem algo em Macondo. Em outras palavras, todos nós outros somos um pouco os macondianos. Sem sombra de dúvida, eu acho, né? Talvez você já se identificava com aspectos da obra, talvez quem leu a obra e agora depois do encontro se identifique, principalmente quem não leu já vai partir com esses pontos de vista, mas não porque seja o único ou o mais correto, mas é como eu vejo e possivelmente vocês também se enxergam aí. Então, eu creio que é uma obra que representa muito bem, né? Tem um ditado no mundo hispânico, né, que traduzindo fala que em bruxas eu não acredito, mas que elas existem, existem, né? Então, sempre essa coisa dessa mística, desse caráter. Enfim, pessoal, é sempre muito bom discutir sobre literatura, sobre essa obra, que gosto muito e teríamos, assim como toda obra praticamente, teríamos material para discutir, uma dezena de encontros aqui, né? Mas nosso tempo está chegando ao fim. Pessoal, agradeço imensamente a adesão de vocês, né? Mais de 30 pessoas. Eu não creio em bruxas, pero que las hay, hay. Muito, muito bem, é esse mesmo o ditado. Então, enfim, para quem não segue, sigam o Cela nas redes sociais, está aqui no nosso contato das redes, está sempre colocando aqui mais acima no chat, ficou, né, os nossos encontros marcados. Então, nosso próximo encontro é dia 7/7, com o livro Intervenção de Orfeu de Jorge de Lima, né? E depois temos ali, a cada mês, um encontro, sempre no comecinho do mês, para a gente promover essas discussões riquíssimas. Agradeço imensamente pela participação, né? Continuaremos aqui, então, nos nossos encontros mensais, e espero ver vocês e mais pessoas. Vamos animar os colegas aí para estar participando. Assinem a lista de presença, por favor, no link que está ali, que é muito importante para a gente. Pessoal, muito obrigado. 7/7 será meu aniversário, então parabéns adiantado e já tenho onde comemorar aí com muita leitura. Sempre fica algo para trás, né, pessoal, que gostaríamos de ter comentado, mas enfim, muito obrigado pela participação de vocês, espero que tenha agregado em algo. Um abraço e até a próxima.